Por que eu me tornei ateu? Bem, primeiramente, meu nome é Hugo, muito prazer, eu sou fotógrafo, faço fotografia de rua e também sou retratista, faço fotografia de pessoas e tudo mais. Caso você queira conferir meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui nesse momento em algum lugar aí da tela. E dito isso, vamos lá para a resposta. Digo antecipadamente que a resposta não é tão simples quanto algumas pessoas podem achar. Não é uma questão de rebeldia, não é uma questão de Deus não fez o que eu quis e por isso eu não confio mais em Deus. Não, vai muito mais além do que isso. Mas eu vou dar um breve resumo, esse vídeo não vai ser o suficiente para isso, vou dar algumas explicações chave do porquê que eu me tornei ateu. E, enfim, cabe a vocês ou não ver algum sentido nela, vocês não precisam ver sentido, que o que importa é o que eu acho, né? Mas enfim, basicamente é o seguinte. Eu me tornei ateu mais ou menos por volta dos meus 15 anos de idade. E isso deve-se ao fato de que a maior causa disso é o fato de eu ter me questionado muito a respeito de religião, a respeito de igreja, a respeito de Bíblia, a respeito do cristianismo. E não só o cristianismo, mas religião no geral, de uma forma geral. E também, antes que você venha aqui dizer que Deus não é religião, eu sei disso já sei. E eu não, quando eu falo questionar a religião, não estou falando somente de religião em si. Sobre o funcionamento de um grupo que crê em uma determinada entidade e segue preceitos e conceitos e dogmas através do que essa religião quer que você faça. Não é só isso, eu também estou falando de uma entidade em si. Eu não consigo ver lógica em nenhum dos dois, tá ligado? Mas enfim, dito isso, a maior causa disso, como eu estava dizendo, é o questionamento, né? Tipo assim, por quê? Porque a pessoa quando é crente, a pessoa quando acredita em alguma coisa, ela costumeiramente, a grande maioria, ela tem um certo receio muito forte de questionar a respeito da própria fé, a respeito de questionar a Deus, a respeito de questionar as coisas no geral em volta ao que ela acredita. Porque, bom, por vários porquês, na verdade. Um deles é que, sem dúvida alguma, ela se sente repreendida inconscientemente, não é consciente. Às vezes até é, mas a maioria não percebe. Quer dizer, a grande maioria não percebe. E inconscientemente, pelo fato de ela se sentir repreendida por uma questão de medo, de não querer ir muito além, não, eu não posso questionar sobre isso. Por que eu tô questionando Deus? Eu não deveria fazer isso, eu tô errado. Não sei o que, não, Deus vai me castigar, é errado, eu posso acabar indo pro inferno se eu fizer tal coisa, enfim, por aí vai. Um dos principais motivos das pessoas não se questionar é esse. Tem outros também, mas no geral é esse. E as pessoas, por conta disso, enfrentam esse grande empecilho de dar continuidade ao questionamento, ao contrário de mim na época. A princípio, eu até me comportei mais ou menos assim, que eu não deveria questionar Deus, que isso, que aquilo. Só que teve um dado momento que, a partir do momento em que eu comecei a ter mais informação, a ter pontos de vista e perspectivas diferentes, tanto na internet quanto na televisão, e aí chega o momento de você vilanizar a internet e a televisão. Olha aí, tá vendo o que a internet faz? Tá vendo o que a televisão faz e tudo mais? Eu vou explicar um pouco mais a fundo e você vai, enfim, novamente concluir por você o que eu vou dizer. Na internet especificamente, no próprio YouTube, eu comecei a pesquisar a respeito de ateísmo, do porquê, né? Tipo assim, por que uma pessoa virava ateia, né? Do porquê que ela se tornava uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu nunca fui muito. Como é que eu posso dizer? Eu nunca fui muito positivista, assim, relacionado a isso. Eu só pesquisei porque, ao contrário de muita gente, eu já tinha até uma mente meio aberta. Eu queria entender novas perspectivas, tá ligado? Mas, assim, na minha cabeça também era meio que, nossa, como é que alguém pode não acreditar em Deus e tudo mais? Mas eu me dei o luxo de ser um pouco mais de mente aberta e fui pesquisar, né, para saber os pontos de vista. E os pontos de vista me impressionaram bastante. Ao contrário de uma pessoa que é religiosa, que é cristã, geralmente essas pessoas, tipo, eu tô falando cristão porque é o que acontece no Brasil em sua maioria, tá? Mas isso vale para outras religiões também, mas acho que vale mais ainda para o cristianismo por conta da força da presença. Mas ao contrário de outras religiões, aliás, perdão, ao contrário dos argumentos utilizados pelos religiosos, que a grande maioria desses argumentos eram respostas prontas, né? Tipo, enfim, isso é o mesmo papo de sempre. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Jesus morreu por você, dedicou a vida a você, não sei o quê. Mas, tipo assim, aí outras coisas que você perguntava, sobre as dúvidas que você tinha, todo mundo falava que a Bíblia tinha resposta para tudo. Aí quando você ia perguntar, a resposta não era o suficiente para mim, entendeu? Para você pode ser,
Mas assim, eu não conseguia ver muito sentido na lógica da criação do mundo, por exemplo. Não é só isso, é muita coisa, mas eu vou dar um exemplo. Eu não via lógica no, sei lá, no exemplo da criação do mundo, onde, sei lá, pô, o mundo foi feito dessa forma, 7 dias, não sei o que, Deus descansou e tudo, Deus descansando, enfim. Deus descansou, não sei o que, fez Adão e Eva do barro e não sei o que. E nesse momento você, religioso, deve estar comentando, então você acredita que o universo veio de uma explosão e tudo mais. Enfim, isso é bem mais. Posso até dedicar um vídeo separado para falar disso, mas enfim, não vou me adentrar muito nisso ainda. O ponto é que a ciência, de uma forma geral, ela tem meios explicativos muito mais complexos e muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais confiáveis do que a religião. E por que eu digo isso? Porque a religião, ela é, querendo ou não, algo muito enviesado. E por ser enviesado, tem muito daquela tendência de interpretação subjetiva. Cada um tem a sua perspectiva, cada um formula a sua ótica a respeito da religião. Por mais que algum grupo, por exemplo, existe um grupo de uma igreja específica, sei lá, a Assembleia, por exemplo. Eles pensam, aquele grupo ali, de forma geral, naquele grupo da Assembleia, eles têm um consenso de que a Bíblia, ela funciona de uma determinada forma. Só que você pega, sei lá, uma igreja, sei lá, a Universal, coisa do tipo, eles pensam já de uma outra. Você entende que, por mais que estejam na mesma religião e acreditam no mesmo Deus, ainda assim os conceitos, as interpretações que eles formulam a respeito do mesmo livro são subjetivas. E isso para mim já é errado a um nível assim absurdo, porque eu não consigo entender como um livro sagrado é tão idealizado por alguém como Deus, né? Tipo, eu sei que foi os homens que escreveram e tudo mais, que é o que dizem, mas ele foi idealizado por Deus e os homens meio que transcreveram o que Deus, enfim, dizia ou falava, ou enfim, alguma coisa do tipo. Fato é que teve a mão de Deus, o ponto é esse. Teve a mão de Deus ali, no que se diz respeito ao que acreditam, né? Teve a mão de Deus. E por ter tido a mão de Deus, para mim não tem cabimento um livro desse ser subjetivo. Ele não deveria ter margem para interpretação individual. Ele não deveria ser isso. Porque isso implanta dúvida, isso implanta discórdia, entendeu? Porque a partir do momento... Eu já vi, inclusive, gente que pertence à mesma igreja, da mesma religião, obviamente, que no caso eram evangélicos, discutindo sobre uma parte específica da Bíblia, discutindo mesmo, assim, de forma ferrenha, tipo assim, dizendo que eu estava errado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas tipo, até de uma forma verbalmente alterada, digamos assim. Enfim, claramente ali, isso por si só é um claro exemplo de uma situação micro, que gera discórdia, você entende? Tipo assim, o ponto é que isso, se você levar para o macro, se você levar para uma totalidade infinita de povos e tudo mais, você vê ao decorrer do processo histórico que teve muita divergência, que teve muita guerra, inclusive, por meio da própria religião, ou seja, por interpretações diferentes, ou seja, também por, sei lá, não só interpretações diferentes, como conceitos diferentes, né, de se acreditar em determinadas coisas diferentes, né, como deuses diferentes ou coisa do tipo. Então você vê que a religião, de forma geral, é uma coisa muito problemática, que traz diversos problemas. Eu tô citando um assim, mas tipo, eu não tô falando que ela é uma totalidade, que ela é uma coisa ruim por totalidade, não é isso que eu tô falando, mas assim, ao decorrer do processo de vários exemplos que a gente teve na história, eu não sei, eu consigo ver muito mais coisa ruim do que boa nela, sabe? E graças a esses questionamentos que eu fazia perante a Bíblia, fui dando continuidade, ao contrário de muitos cristãos, ao contrário de muita gente que acredita, na verdade, em alguma coisa, que eles param, não posso pensar nisso, eu fui dando continuidade a esse processo de questionamento. Fui questionando muitas coisas na Bíblia, até que chegou um ponto pra mim que, tipo, cara, não dá, isso daqui não faz sentido, isso daqui não entra mais na minha cabeça, tá ligado? Eu via, por um lado, o meu questionamento a respeito da Bíblia. Pelo outro, eu consumia mais pontos de vista que fortaleciam o que eu pensava. E eu sei que isso é comum, mas acontece que esses pontos de vista que fortaleciam o que eu pensava, eles tinham embasamento técnico, muitas das vezes. Eles tinham vários argumentos que, tipo assim, você parando para analisar o ponto de vista ateísta perante a uma sociedade teísta, né, que acredita em alguma coisa, que acredita em um Deus, você consegue ver que essa sociedade, essa parte da sociedade que acredita em alguma coisa, ela se torna muito caricata, porque ela tem respostas muito prontas e básicas e simples para coisas complexas, entendeu? E tipo assim, eu não consigo me convencer
o suficiente de que, sei lá, o mundo ele funciona, ele foi gerado, na verdade, de uma forma tão simplista, tá ligado? Tipo assim, em contrapartida, a ciência, por outro lado, ela formula hipóteses e estuda essas hipóteses através de uma rigorosa análise de mundo, né? Através de estudos técnicos, matemáticos e tudo mais, enquanto a Bíblia é só, entendeu? Tipo assim, surgiu tal coisa que não sei o que, você acredita e é isso. Tipo, tá ligado? Não dá, isso não me convence mais. Isso é muito simplista. E tipo assim, uma coisa muito importante aqui é se ressaltar. A ciência, ela não é religião. A ciência não é. Isso é meio óbvio que eu tô falando, mas eu preciso falar o óbvio. A ciência não é uma ideologia. A ciência não é uma questão de crença. Eu acredito na ciência. Ah, então você acredita na ciência? Não. A ciência, ela é, na verdade, um estudo com base em análise, dados, critérios rigorosos a respeito do mundo que nos cerca. Não é uma questão de interpretação tirada da orelha. Ah, o Big Bang não sei o que surgiu do nada, não sei o que. Isso não foi tirado da orelha, tá ligado? Isso tem toda uma lógica explicativa que cabe a você ou não, que com certeza vocês aí não são desse tipo, de vocês dedicar tempo para pesquisar isso, mas vocês não querem se contrapor, vocês não querem se contradizer, se contra-argumentar, vocês não estão dispostos a consumir coisas que vão contrário ao que vocês pensam, tá ligado? E tipo assim, vocês só querem reformular o que vocês já pensam, vocês não estão... como é que eu posso dizer? Vocês não estão adaptados a fugir da bolha de vocês. E isso é o que a religião, na verdade, por muitas das vezes, e outros temas também, política e tudo mais, infelizmente é o que causa nas pessoas. As pessoas não estão, tipo, preparadas para pensar, caralho, será que eu tô errado? Será que Deus não existe mesmo? Não, impossível, que não sei o que. Não, as pessoas só alimentam, não existe. Existe sim, independente de qualquer coisa, independente, não devo questionar, não sei o que, blá blá blá. Então, tipo assim, eu não sei, eu não concordo com esse tipo de pensamento, eu acho ele raso, acho ele, na verdade, é um argumento que, de certa forma, ele tem um pouco de medo, né, também. E, enfim, e tudo mais. Então, tipo assim, em outros vídeos posteriores, eu posso até falar um pouco mais de questionamentos mais pontuais que eu tive, mas, no geral, o que eu posso resumir é sobre, sei lá, questionamento, é sobre percepção das pessoas quando são religiosas e tudo mais. Inúmeras coisas que foram me afastando. Seja os próprios questionamentos que eu fazia, seja as pessoas em si, seja os comportamentos dessas pessoas, né? Tipo, em como elas são mais simplistas, ou seja, em comportamentos aí que são hediondos, né? Que são de pessoas assim, sei lá, tipo, alguns pastores aí que lucram milhões e milhões e milhões de reais ou dólares aí à custa de fiéis, né? Pobres e tudo mais. Enfim, enquanto o pastor lá tá rico, com um relógio de 300 mil, a pessoa tá lutando para ter uma casa. Tá ligado? A pessoa tá lutando, na verdade, pra ter o básico, né? Tipo assim, pra fazer a compra do mês. E ela lá tendo que dar o dízimo. É de uma covardia, assim, que e o pastor ainda quase exige, né? Muitas das vezes o de que a pessoa deu o dízimo. É de uma covardia, assim, que, cara, não dá, não dá. Enfim, dito isso, eu não sei se eu fui convincente o suficiente pra vocês. Não é, na verdade, o meu intuito convencer vocês a nada. Só é uma perspectiva mesmo. E dito isso, sei lá. Se inscrevam aí. E veja meu trabalho novamente lá, dos insights, tá bom? E valeu, falou e fui. Caso vocês queiram ouvir mais vídeo ou questionar alguma coisa, é só comentar. Valeu, falou e fui.